2 meses onde eu iniciei com o tema Posicionados. E nós tivemos palavras maravilhosas. Deus consentiu, né? Ele deu-nos a graça de trazer pessoas comprometidas com a palavra, com capacidade para ouvir Deus falar e transmitir as nossas vidas. E quando nós estávamos, bispo e eu, vindo para este lugar, eu falei assim, parece que sempre sobra para os da casa, principalmente a mim, a palavra de correção, mas de exortação no sentido de trazer ânimo para fazer o que é justo, do que é verdade segundo as Escrituras. Não a minha, não alguma verdade boa e legal, que existem muitas por aí, mas uma verdade bíblica. Então, dentro desse tema Posicionados, eu comecei a escrever. E a escrever mais como um livro, não como uma mensagem, sendo um dos capítulos que eu terminei de escrever, muito denso, e eu tentei resumi-lo. Mas mesmo com todo esse meu esforço, tentativa de resumi-lo, eu preciso 100% da ação do Espírito Santo, para que não só flua em mim, através de mim, mas que alcance o coração de vocês. E se vocês estiverem nesse mesmo propósito, nesse mesmo desejo, de serem alcançados, não por uma palavra, que descoberta, olha como explanou tal parte da Bíblia, mas que haja um temor dentro do seu coração, a ponto de abrir mão da sua vontade, como eu tenho aberto as mãos da minha vontade, para que a vontade de Deus seja feita. Esse é o desejo do meu coração. Se o Senhor estiver concordando com isso que está latente, não só hoje, mas tem crescido esse desejo no meu coração, dessa dádiva, da palavra pura, da palavra simples, sem enfeites, mas que traz explosão no coração, que assim seja nessa noite. Eu vou pedir para colocar lá em Daniel, capítulo 6, nós temos muitos versículos para ler, que são 28, eu vou pular alguns. A história é bastante conhecida. E vamos ver o que o Senhor tem para nós aí. E pareceu bem ao Dário constituir, um rei, tá? Constituir sobre o seu reino 120 príncipes, que estivesse sobre todo o seu reino. E sobre esses 120 príncipes, ele elegeu 3 presidentes, em outra tradução fala 3 ministros, que dentro desses 3 ministros estava Daniel. Então o mesmo Daniel sobressaiu aos outros ministros e aos outros príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Eu não sei o que você sentiu aí, mas desde a primeira vez que eu li, o meu coração disparou. Porque em Daniel tinha um espírito excelente. Oxe, que espírito era esse? O Espírito de Deus. Aleluias. Tinha um espírito excelente e ele acabou sobressaindo entre os outros. E o rei até pensava em substituir ou constituir ele sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas eles não podiam achar nada, nenhuma culpa, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. O espírito que estava nele era excelente. Então esses homens disseram: nunca acharemos nada, alguma coisa para condenar Daniel, a não ser que seja contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei Dário e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitões e príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que, no espaço de 30 dias. Quantos dias?
Só 30, gente. Só 30 dias. Passa assim, ó, correndo. Num espaço de 30 dias, fizer qualquer petição a qualquer Deus, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. A igreja prevaleceu ao Coliseu. Nós cantamos aqui. Eu não sei dançar. Parece que no púlpito eu falo todas as minhas não qualidades, né? Tá tudo bem, é isso, eu não sei mesmo. Mas a igreja prevaleceu o Coliseu. E quando eu canto isso, porque talvez eu não saiba dançar, eu grito. Há uma explosão no meu coração. Mas também a própria música diz que a igreja prevaleceu os leões. Iam ser jogados na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirme a proibição, e não pode ser revogado, não pode mudar, conforme a lei dos medas e dos persas, que não se pode de maneira nenhuma ser revogado. Por essa razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube do que o rei fez, que assinou, então entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele soube do edito, ele soube da proibição, ele tinha um elo fortíssimo com o rei. O rei, tudo que escreve aqui na literatura, ele gostava de Daniel, ele confiava em Daniel, mas segundo o edito, ele foi como costumeiro. O que ele fazia todos os dias, ele foi e orou ao Senhor. Então aqueles homens que estavam na espreita foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apressaram ao rei a respeito, apresentaram ao rei a respeito da regra e de quem estava burlando a regra. O 13, então responderam o rei dizendo, Daniel é um daqueles os filhos do cativeiro. Gente, ele carregava esse estigma que ele era do cativeiro. Mas Daniel passou por 4 reis. E o estigma que ele era do cativeiro não tinha saído nele. Ele se destacava em tudo que ele fazia, mas o estigma que ele era do cativeiro continuava. Sabe, queridos, quantas vezes nós temos apelidos, nós temos marcas como se fosse pejorativa, ser de um cativeiro ou ter alguma coisa no seu passado lá que condene você. O que eu quero dizer aqui agora, não preparado, mas sentindo pela unção do Espírito Santo, é que todas aquelas pessoas que são levantadas pelo inimigo, ou levantadas pela sua própria ruindade, ou levantadas por inveja, eles vão colocar em você algumas coisas que faz você lembrar de passado, de coisas ruins, mas isso não faz diferença, porque quando Deus tem propósito na tua vida, não importa por como e que nome você foi conhecido, ou da onde você era, o importante é que a luz que está em você se chama Espírito Santo de Deus, e Ele é um Espírito excelente. Ele sobrepõe a qualquer apelido, qualquer vínculo com o passado, ou qualquer situação que você esteja vivendo no hoje, porque maior é o poder de Deus que opera em nós, através de nós. E estava lá. Então eles disseram, olha, aquele cativo de Judá não tem feito caso de ti. Tem feito, orado ao seu Deus 3 vezes por dia. Então, ouvindo o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou muito para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe, não dá para revogar, vamos cumprir o que tem que cumprir. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, Ele te livrará.
Ele não tinha certeza disso. Ele não tinha certeza, mas ele estava apostando muito nisso. Ele não tinha certeza, mas ele estava apostando nisso. E a gente sabe disso quando ele foi dar uma olhadinha lá no dia seguinte, na cova dos leões. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando, 26, e chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O restante da história vocês conhecem. Daniel foi tirado da cova dos leões, foi jogado os outros que acusaram Daniel inocente, e eles foram jogados com as suas famílias dentro da cova dos leões. E a gente fala esse trecho bem corrido, que parece assim mas enfim, foi essa a história. Evidente a lealdade de Daniel a respeito da fé que ele tinha no seu Deus, quando ele decidiu adorar a Deus, ao invés de se prostrar diante do homem, ou apenas por 30 dias, fazer as suas petições ao rei. Mas se nós lembrarmos, precisa ser copiado. Precisa que nós precisamos atentamente a olhar esse comportamento de Daniel e copiá-lo. Mas no mesmo tempo que eu estava escrevendo isso, eu me lembrei que existem homens bombas que também morrem, entregam as suas vidas pelos seus ideais. E qual seria a diferença entre eles? Mais do que correr o risco de perder a vida, é o coração com que se entrega à morte. Mais do que correr o risco de entregar a sua vida, é com que coração você se entrega à morte. Romanos 8,36 diz, como está escrito: por amor de ti, somos entregue à morte todos os dias e levado como ovelhas ao matadouro. Vocês já estão conseguindo fazer algum link? Como é que nós nos entregamos à morte? Não é num dia que deu um estalo e fala: não, vou morrer no lugar de fulano. Não. Todos os dias, por amor, somos entregues à morte. Por amor. E quando não, levados como ovelhas para o matadouro. A escola de Daniel teve agentes impulsionadores. E é sobre eles que eu gostaria de passar de uma forma rápida, mas eu confio tanto na ação do Espírito Santo, para que isso fique gravado no teu coração, pelo menos para você pensar uns 10 dias a respeito. Esses agentes impulsionadores que levou a Daniel a preferir correr o risco de morte. E não era um risco, né? Na verdade, era o decreto de morte. De correr isso, ou ir para o decreto de morte. Foram alguns agentes que normalmente nós não observamos. E que são inerentes para decisões assertivas. Porque decisões, diferente de escolhas, precisamos assumir a responsabilidade quando nós a tomamos. Mas dificilmente temos plena convicção de que aquela decisão é assertiva. As decisões assertivas, quando nós temos o respaldo bíblico para aquilo. Quando nós fazemos pela nossa própria capacidade, corremos grande risco de errarmos. Mas esses agentes que cooperam para as nossas decisões assertivas estão conectadas com a visão de mundo que nós temos, a visão que nós temos sobre o outro e do outro, e a visão que nós temos de nós mesmos. Esses agentes, eles só sobressaem, só se desenvolvem quando nós temos visão a
assertiva. E se nós vemos a história, a biografia de Daniel, nós podemos concluir algumas coisas. E resumido, muito resumido, eu coloquei aqui que a visão de mundo que Daniel tinha é que tinha um Deus criador. E o Deus que criou o mundo não perdia o controle. Quais são os agentes impulsionadores para isso? 2. Fé e humildade. Fala fé e humildade. A visão que ele tinha do outro. Imagine você tendo a visão do outro ser humano. A visão que ele tinha do outro. Era que ele estava sujeito. Pastor, aonde isso? O tempo todo, em todo o reinado, desde que ele foi levado cativo, ele foi sujeito a uma autoridade. Ele era sujeito, ele obedecia, dentro dos padrões, até que não tocasse na sua fé. Mas ele era sujeito. Sabe a visão que ele tinha do outro? Eu sou sujeito ao outro, até onde Deus permitir que o outro me controle. Olha a diferença dos nossos dias de hoje. Eu não sou sujeito a ninguém. Não importa o que os outros pensam, importa o que eu penso. Não importa o que o outro faz, importa o que eu faço. É sempre assim. Considerai os outros superiores a nós. Imagina, isso daí tem algum erro de escrita. Jamais. Mas a visão que ele tinha do outro era isso. Os agentes impulsionadores para isso. E o que significa? Quando eu considero o outro dominando sobre mim, significa que na prática o outro tem liberdade de fazer o que quiser. Como eu disse, até onde Deus permitir. Agentes, fé e humildade. Repita comigo de novo, fé e humildade. A visão de Daniel sobre si mesmo. Vamos ver se é parecido com a nossa. Comprometimento de fazer a vontade de Deus. Agentes impulsionadores. Para não se prostrar diante de nenhum ídolo. Para não se dobrar a qualquer tipo de idolatria. 2 agentes. Fé e submissão. Repitam após mim. Fé e submissão. O que passa despercebido nos livramentos bíblicos, mas principalmente esse que nós estamos, livramentos de Deus, esse sobre Daniel, que Deus permitiu na vida de Daniel, tem dificultado mesmo a nossa caminhada de vitória diante de Deus. O que é que passa tão despercebido? Porque de fato a gente entende o grande milagre. Tanto que quando nós lemos essa passagem, aonde as pessoas respondem à leitura, foi quando Deus livrou Daniel da cova dos leões. Até então a gente vai lendo e espera para dar o glória, o aleluia, no grande livramento. Mas para acontecer o grande livramento, lembra que eu estou falando de agentes impulsionadores que levou Daniel a rejeitar a idolatria, mesmo com o risco de perder a vida? E o que passa despercebido de nós é exatamente a condição de negarmos a idolatria. Mas não a idolatria que nós sabemos, pela definição do dicionário da língua portuguesa, que é se prostrar a outros deuses, se prostrar a ídolos santos e colocar alguém ali no lugar de Deus. Biblicamente, é colocar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer sentimento no centro da sua vida. Colocar no lugar de Deus. Mas, dentro das nossas igrejas, nós temos estudos aprofundadíssimos sobre idolatria. Eu duvido. Não sei se duvida a palavra certa, mas eu acho pouco provável que alguém daqui, de pessoas que seguem o evangelho, corram muito risco de cair em idolatria. Porque logo ele vai perceber que ele está gostando mais disso, está colocando isso no lugar de Deus. É difícil. Muito menos se prostrar diante de imagens. Eu acho isso mais difícil ainda.
E aqui sem crítica a nenhum tipo de religião. Só presta atenção no que eu estou falando. Corremos um risco pequeno. Mas algo que eu entendo, e Deus tem falado há algum tempo, não é sobre a idolatria. É sobre a auto-idolatria. E aí você pergunta, mas o que é que esse texto de Daniel tem a ver com a auto-idolatria? O texto de Daniel que nós lemos aqui, alguns pontos que eu levantei, tem a ver com a não auto-idolatria. Tem a ver com não a idolatria. Não só não se prostrar diante de outros deuses, como a não se prostrar diante de si mesmo. E eu acredito que nos tempos que se chamam hoje, tem sido a prática mais difícil de ser controlada. É difícil entendermos e sabermos o limite, até onde nós podemos fazer o que nós queremos fazer. E por algumas razões bem óbvias. Quando eu disse que, biblicamente, a idolatria é colocar qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, como dinheiro, pessoas, trabalhos, fama. Mas, biblicamente, a idolatria é considerada como feitiçaria, que tanto quanto a rebelião. E aí nós percebemos que é tão sério isso, que nós não podemos de forma alguma colocar nada e nem ninguém, coisa alguma, como centro da nossa vida, no lugar de Deus. Não é porque Deus é carente, porque Deus precisa ser adorado. É por pura proteção, onde Deus tem a constituição nossa, coisas que ainda a ciência não descobriu. Deus já sabe, Ele nos fez, Ele tem a receita, Ele tem os detalhes. E Ele para nos preservar, disse assim: não coloque ninguém no meu lugar, porque quando vocês colocarem qualquer um no meu lugar, é o início da sua destruição. A idolatria, a auto-idolatria, a rebelião, a feitiçaria nos acega. Quer um exemplo prático? As pessoas enfeitiçadas ficam cegas. As pessoas idólatras ficam cegas. Eu sei, tem bastante versículos que pode confirmar isso, pautar isso que eu estou falando. E toda pessoa cega, ela vai para o caminho da rebelião. E o Senhor disse que quando nós vamos por esse caminho, nós não temos muitas escolhas, porque daí nós seremos influenciados pelo mal, aonde nós deixamos campo aberto, onde nós deixamos brecha, o inimigo oportunista vem para matar, roubar e destruir. A idolatria nos coloca nesse lugar de tanta cegueira, para que nós percamos a nossa essência. Por isso que muitos de nós estamos caminhando sem direção, mesmo estando dentro das igrejas. E raramente, nós vemos pessoas falando sobre a auto-idolatria, principalmente dentro das igrejas. Mas o que é uma auto-idolatria? Estou tirando Deus do centro da minha vida. É uma visão que nós temos de nós mesmos, a partir de nós mesmos. Significa que eu prefiro a minha vontade, os meus gostos, as minhas decisões, o meu tempo, as coisas do meu jeito. É o endeusamento do nosso próprio eu, do nosso ego. Ou seja, estamos ouvindo e obedecendo os nossos próprios conceitos, regras e pautando a nossa vida neles. Quais são os comportamentos que uma pessoa afundada na auto-idolatria tem? Busca constantemente ser satisfeito, seja em qualquer área, e necessita ter as suas vontades satisfeitas. Eles são competitivos. Uau!
Até então a gente acha que a competitividade é muito bom. Eles são competitivos e fazem comparações exageradas e são insubmissos. Tudo bem, eu já estou acostumada com o silêncio enquanto eu prego. Pastora, por quê? Porque a competição tem um orgulho disfarçado. A insubmissão, rebelião, orgulho disfarçado. Tanto a insubmissão, comparação, que é o orgulho disfarçado, às vezes é visto como qualidade. Pensamento que o auto-idólatra tem. Estou certo a maioria das vezes. Eu acho que ninguém está se identificando com isso e glória a Deus. Sentimento do auto-idólatra. Mágoa. Ele magoa-se com uma facilidade. Principalmente quando ele é contrariado. Tem uma insatisfação constante e é ríspido. Uma das chaves mais poderosas contra a idolatria é a prática da submissão. Para sermos libertos da necessidade que as coisas funcionem sempre do meu jeito, na minha hora e do jeito que eu quero. Mas por acaso é isso que nós temos ouvido? Não. A sociedade dos dias de hoje tem como pregação o amor próprio. E fuja todo um amor próprio equivocado. E faz uma lavagem cerebral em nós. Porque o discurso muda o pensamento. E o discurso muda a prática. Hoje o que vale é um discurso bom. Se você convenceu alguém pelo discurso ou pela repetição do discurso, você já está engajado naquilo que estão pregando. Então hoje se prega o amor próprio de uma maneira equivocada. E essa lavagem cerebral prega que nós temos que estarmos felizes a todo custo e fugir das pessoas tóxicas. Quem virou as pessoas? Ou quais são aqueles tóxicos? Todas aquelas pessoas que a gente não gosta. Quem são os tóxicos? Aquele que não faz a nossa vontade, aquele que não pensa igual a gente. Gente, isso é toxicidade? Que eu saiba, as pessoas que são contrárias a nós, aquelas pessoas que pegam no nosso pé, aquelas pessoas que estão sempre ali tentando, estão nos afiando para que a gente pratique a humildade, para que a gente pratique o caminho da mansidão, para que a gente pratique o caminho da vivência em Cristo. Mas o mundo está pregando o contrário. O importa é o quanto você se ama. Por isso que tem tanta gente desamado. Não vão encontrar nunca esse amor. E daí você fala, mas o que está de errado no amor próprio? Nada. Desde que você tenha maturidade que dê conta disso. Agora, a maturidade exigida para dar conta de você ter um amor próprio é aquela que passa pelos processos de Deus e tira nota 10 no deserto. É aquele que passa pelos processos de Deus e parece que vai morrer, mas não desiste, porque sabe que aquele que te chamou é maior do que todas as coisas que pode vir contra você. Então é esse tipo de maturidade, querido, que faz você dar conta de um eu para se amar. Porque até então, esse amor que eu me amo e quero fazer segundo a minha vontade, quem não faz segundo a minha vontade, não cabe na minha vida. É um amor satânico. É um amor autodestrutivo. Não só autodestrutivo, como destrói as pessoas que estão do seu lado.
Quem está do seu lado tem adoecido, ou quem está do seu lado tem vivido, tem crescido e tem conhecido o amor de Deus. Daniel foi submisso a 4 reis. E os 4 viram em Daniel um espírito excelente. Lá no balcão, na saída, tem óleo ungido. Para passar em todo lugar que estiver doendo. Principalmente na alma. Se nós continuarmos indo no fluxo do mundo, nós indiscutivelmente teremos que ir contra a palavra. Se nós concordarmos com aquelas frases de efeito, se nós pegarmos as frases de efeito e começarmos a mandar para as pessoas, dificilmente o nosso comportamento vai ser inerente à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um fluxo contrário. E não quer dizer que é contrário e vai matar as pessoas. Não, o fluxo de Deus é contrário à caminhada do mundo. Mas quando Deus, quando um agente de Deus, quando um filho de Deus com um espírito excelente se encontra com um defunto na caminhada da vida, ele toca no esquife e o defunto levanta. Nós estamos perdendo a capacidade de ressuscitar mortos. E olha que eu nem tenho tanta fé assim para discernir ou para comparar com levantar de morto, morrido. Mas aqui eu estou me referindo ao morto da alma, ao morto do espírito, ao morto dos seus sentimentos. Quando alguém cheio do Espírito excelente encontrar no seu caminho que vem vindo contra você, porque nós estamos contra o fluxo do mundo, nós vamos gerar vidas. Toque em alguém e gere vida. Fale com alguém e gere vida. Esteja ensinando alguém e veja esse alguém crescer. Essa é a nossa missão. Mas se nós falharmos nessa missão, nós vamos trocar de caminho e andar no fluxo do mundo. Não adianta nós queremos a nossa maturidade segundo a nossa visão. Eu sou maduro, eu sei escolher. Sem aprovação das Escrituras. Não adianta que nós não vamos ter o brasão mais do que vencedores. Não, ele não pertence àqueles que decidem por si. Mas o brasão são mais que vencedores. É ganho por todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo e continua nele. Que é um exemplo clássico desse imediatismo, dessa imaturidade que nós temos vivido no dia de hoje. É uma criança. Oferece um brinquedo para uma criança e diz assim: se você pegar esse brinquedo hoje, você pode levar para casa. Mas se você esperar uns 3 dias, eu vou te dar 2 brinquedos. Ou 3 brinquedos. Sabe qual é a escolha da criança? 1 ou 3? Ela abre a mão dos 3 para ficar com 1, porque ela é imediatista. E nós temos levado a nossa vida dentro desse imediatismo. Imediatismo, ele não tem discernimento. A menos que o discernimento veio do Senhor para aquela hora, para aquele momento. Mas a grande maioria dos processos que nós passamos é demorado, dolorido, insuportável. Só assim nós amadurecemos. Com certeza, nós precisamos pensar nas nossas rotas e permitir que esses processos nos moldem, para que nós possamos ter uma capacidade de discernimento maior. Que o centro das nossas preocupações não seja a nossa vida apenas. Nós estamos tão preocupados com nós mesmos, das nossas tristezas, daquilo que estão fazendo contra nós, daquilo que não estão fazendo para nós, daquilo que nos falta, daquilo que eu gostaria de ter e não tenho, daquilo que eu sonhei um dia, mas eu ainda não consegui. Nós estamos tão cheios de nós, que não cabe mais o outro, não cabe mais ninguém.
E quando não cabe mais ninguém, a gente começa num processo de descartar as pessoas. Nós vamos descartando porque a gente já está cansado. Está cansado com o quê? Está cansado porque eu dou muito trabalho para mim mesmo. E essa canseira gera um processo de descarte das outras pessoas. Perdemos a condição de sermos humanos. Perdemos a consciência do que é sermos humanos. Vivemos no meio da mesma espécie, mas sem sermos semelhantes. E para encerrar, mesmo dentro das igrejas, notamos um esvanecer do real sentido do culto a Deus. Nos reunimos em um determinado lugar, numa hora marcada, temos louvores maravilhosos, e isso eu me refiro à nossa igreja. Nós temos pregação e nós temos orações de cura, oração de libertação. E quantas vezes depois disso nós saímos insatisfeitos deste lugar? A minha pergunta é: qual é a nossa insatisfação? Pelo culto que nós prestamos a Deus ou pelo culto que o outro prestou a Deus? Porque até onde eu sei, o culto é a Deus. Percebe como nós estamos equivocados? Percebem? Percebem como nós estamos mudando o rumo, o conceito do que é um culto a Deus? Como é que eu posso julgar o culto que o outro está fazendo? Com qual objetivo que você chegou aqui nessa noite? Para ter mais uma palavra só de incentivo? Você pode ter qualquer incentivo em livros de autoajuda, mas a palavra de Deus não é autoajuda. E eu rejeito isso em nome de Jesus. De alto nós não temos nada. A palavra de Deus é transformação de vida, é mudar de rota, é ser diferente, ir contra o mundo e chamar as coisas que não existem como se já existissem. Desculpem-me, treme por dentro. Procuramos fazer muitas coisas, ou pelo menos achamos que estamos fazendo muita coisa para Deus. Mas o extraordinário para Deus não é uma coisa muito grande, mas é fazer todos os dias cada coisa voltada para Ele. Eu lembro do meu pai. Todas as vezes, já repeti isso, mas é algo que ficou tatuado no meu coração, na minha lembrança. Todas as vezes que ele ia tomar um copo de água, ele pegava a água, seja onde ele estivesse, aquele copo, e ele dava graças a Deus por aquela água. Às vezes nós estamos procurando fazer tantas coisas e nos decepcionando, querendo que o outro ovacione o que a gente fez, que o outro reconheça o nosso esforço, mas no dia a dia, como nós temos prestado o nosso culto a Deus? É exatamente a partir do discernimento de Mateus 16, 25, que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. E esses, acréscimo meu, não serão mais presas fáceis da auto-idolatria. Combater a idolatria é uma caminhada, como eu disse, contra a mão do mundo. Não pratiquemos a rebelião contra Deus. E rebelião, se você não sabe, não é quando você é contra alguma coisa. Não, eu posso ser contra um monte de coisa. Não estou me referindo a Deus, mas eu posso ser contra muita coisa. Mas a rebelião em si é quando eu estou triste, contrariada com alguma coisa, e junto mais 10 para ficarem contrariados juntos comigo. Eu descarrego nele a minha tristeza, eu descarrego nele a minha opinião, eu descarrego nele a minha vontade, para que ela seja prevalecida e não aquela que impuseram. Isso é rebelião.
cuidado. Que nós possamos usar os nossos talentos, que são facilitadores, são privilégios que nós temos, facilitadores para a execução, a executar o nosso chamado no reino de Deus, seja ele qual for. Deus não chama ninguém se Ele não tem intenção de dar para você sucesso na sua caminhada. Mas não fique querendo o sucesso que o mundo te dá. Porque o sucesso nas Escrituras tem uma demanda bem diferente. Você está disposto a isso? Estamos sendo convidados para endireitarmos as nossas veredas. É uma ordem bíblica, Isaías 43, Mateus 3:3, que clama por preparar o caminho do Senhor, significando arrepender-se de pecado, corrigir atitudes tortuosas, remover obstáculos espirituais. Essa mensagem, proferida por João Batista, convida a mim e a você uma conversão, a rendição, a retidão ao Deus Todo-Poderoso.